O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e sentando-se em cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum, serás elevada até o céu, não, tu serás atirada no inferno. Quem vos escuta, me escuta, e quem vos rejeita, me despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar. Queridos irmãos e irmãs, é uma honra muito grande, uma alegria muito grande estar com vocês aqui nesta celebração, nesse dia tão especial em que a igreja celebra a memória desse santo tão ilustre, tão humilde, mas tão servos do Senhor, que se colocou inteiramente a serviço do reino de Deus, reconstruindo a igreja do Senhor. Ele que ouviu a voz do Senhor a chamar: Francisco, reconstrói a minha igreja. Que igreja é essa? Não apenas a igreja de pedras, a igreja física, mas a igreja espiritual, ou seja, a reconstrução do seu povo na caminhada com o seu Deus. Nós somos chamados constantemente, assim como Francisco foi chamado, assim como Maria foi chamada também por Deus, escolhida por Deus para ser serva dele, e ela diz: eis aqui a serva do Senhor. Nós também somos chamados a ser servos de Deus. O tema de hoje: batizados e enviados. Uma vez que nós somos batizados no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, nós somos já chamados a ser anunciadores do seu reino, do reino de Deus. Quando Jesus mandou que os discípulos saíssem a batizar: ide pelo mundo, batizai a todos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinai-vos tudo o que eu vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Conforme está no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Nós somos chamados, como batizados, a ser anunciadores do seu reino. Somos discípulos missionários do Senhor. E quando Deus nos chama, com o batismo, nós já somos chamados. E quando Deus nos chama, não é para que a gente fique de braços cruzados,
não é para que a gente fique acomodados, mas para que a gente saia a anunciar o reino do Senhor. Já a partir da nossa família, nós somos chamados a ser anunciadores. Somos enviados por Deus. O próprio Deus nos envia com o seu batismo. Nos envia a ser anunciadores do seu reino. Para isso nós precisamos ser simples. Precisamos ser humildes. A exemplo de Francisco de Assis. A exemplo de Nossa Senhora, a mãe de Jesus. Que uma mulher simples, mas com o coração aberto. Por isso que ela é essa cheia da graça de Deus. O seu coração é preenchido pela graça de Deus para ser a mãe do Salvador. Por isso que o anjo fala: ave cheia de graça, o Senhor está contigo, o Senhor é contigo. E o Senhor é com todo aquele que abre o seu coração para Ele. O Senhor está sempre a dar sabedoria, a capacitar. Ah, mas eu não sei nem falar. Não tem problema. Deus sempre usou pessoas simples, como os apóstolos, Pedro, um homem pescador, João, Tiago, tantos outros. Não importa a cultura, o que importa é um coração cheio de amor e de disponibilidade para o Senhor, servindo na igreja, servindo na nossa família, servindo no trabalho. Nós somos esses enviados por Deus a ser anunciadores do Evangelho, anunciadores da Boa Nova, e anunciar com alegria, né? A alegria do Evangelho deve estar sempre estampada no nosso coração e no nosso rosto. A alegria do Evangelho. Daí o Papa Francisco, ao assumir o seu pontificado, um dos documentos dele é a Evangelho Gaudium, ou seja, a alegria do Evangelho. E o apóstolo Paulo já dizia: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Nós somos chamados, somos enviados por Deus para anunciar o Evangelho, não por obrigação, mas por boa vontade, por alegria, por prazer de anunciar o nosso Deus que é bom, o nosso Deus que é misericordioso, o nosso Deus que é amor, o nosso Deus que está sempre com todos, que não faz acepção de pessoas. Então, é a esse Deus que nós servimos, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus da vida, o Deus de Jesus Cristo. E Jesus, que é Deus, nos envia a ser anunciadores do seu reino. Pois bem, meus irmãos, minhas irmãs, mas para isso nós precisamos refletir nas nossas fraquezas, sobre as nossas fraquezas, sobre o nosso pecado, e pedir a misericórdia de Deus sempre, sempre. Pensa que os santos não se confessavam? Sim, se confessavam. Os santos se confessavam. E é bom que a gente procure a confissão, sim, porque o arrependimento, a conversão, são sinais de humildade da nossa parte. Quem não é humilde não se confessa. Quem não é humilde não reconhece a sua pequenez, a sua fraqueza. Mas Deus veio para os fracos. Deus veio para aqueles que
estão sempre reconhecendo que sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós não somos nada. É neste amor de Deus que nós devemos caminhar, anunciando a boa nova. O que é que fala a primeira leitura de hoje? A primeira leitura de hoje nos fala sobre essa necessidade da conversão, assim como o Evangelho também. Do livro de Baruque, a primeira leitura. Ao Senhor nosso Deus cabe justiça, enquanto a nós resta-nos corar de vergonha, como aconteceu no dia de hoje, dos homens de Judá, os habitantes de Jerusalém, aos nossos reis, nossos príncipes e sacerdotes, nossos profetas, nossos antepassados, pois pecamos diante do Senhor e lhe desobedecemos, e não ouvimos a voz do Senhor nosso Deus. Vai dizendo o livro de Baruque, dizendo que a desobediência é um grande pecado. Isso fez Adão e Eva, mas também quantas vezes nós estamos desobedecendo a Deus? Quantas vezes o Senhor nos chama e a gente não obedece? Quantas vezes Deus nos convida a uma missão na igreja, fazer parte de uma pastoral, de um movimento, servir a igreja de alguma maneira, e a gente não obedece? Isso é pecado, é desobediência a Deus. Mas Baruque fala aqui também dos mandamentos que foram desobedecidos e continuam sendo desobedecidos muitas vezes por nós. Os mandamentos, que se resumem em dois grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força, com toda a alma, com todo o entendimento nosso. Será que nós amamos realmente a Deus? Colocamos Deus em primeiro lugar, nós amamos com toda a nossa força, nosso entendimento, com todo o nosso ser. Será que nós colocamos sempre Deus em primeiro lugar na nossa vida? Esse é o primeiro mandamento. Colocar a Deus em primeiro lugar na nossa vida. E o segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Será que nós amamos o nosso próximo igual a nós mesmos? Como nós gostaríamos que alguém fizesse o bem a nós, nós fazemos também às pessoas? É isso que nós precisamos refletir sempre. E uma festa como essa é também uma oportunidade do Senhor para a gente caminhar mais para próximo dele, para a gente buscar a santidade. Sereis santos porque eu sou santo, sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor. O grande desejo de Deus é que sejamos santos. Daqui a poucos dias, ou seja, no dia 13, está bem próximo, Irmã Dulce será proclamada santa, será canonizada pelo Papa e anunciada para o mundo inteiro que ela é santa. Não é esse anúncio que vai tornar ela santa, porque ela já é santa. Mesmo antes da igreja reconhecer, através dos dois grandes milagres e tanto outros milagres também. Mas pegam dois para ser os dois principais milagres, que levam um à beatificação, o outro à canonização. E daí a igreja, com muita prudência, com muito discernimento, anuncia que ela é santa. Mas todos nós somos chamados a ser santos. Não é necessariamente que seja igualzinho à Irmã Dulce. Não é necessariamente que seja igualzinho a São Francisco de Assis. Mas é necessário que a gente dê passos para a santidade e
dentro daquilo que nós vivemos, como nós somos, ser santos. Para isso nós precisamos sempre da graça de Deus. E uma delas, a confissão. O próprio Jesus instituiu a confissão para quê? Para que o pecado seja absolvido por aqueles que ele soprou. Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados. E esses foram os primeiros apóstolos, e depois os seus sucessores, e esses apóstolos transmitiram aos sacerdotes. Eu não sou sacerdote, não posso absolver os pecados, mas o padre pode, que Jesus deu essa graça, deu ao sacerdote, aos apóstolos, seus sucessores, e esses aos sacerdotes. E quando o sacerdote absolve o pecado, ele não diz, eu te perdoo no meu nome. Ele diz no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É no nome de Deus, né? Pois bem, passa aí pela humildade e por uma conversão de cada um de nós. Então, a primeira leitura vem falar sobre essa necessidade de arrependimento e de conversão. Assim como o refrão do Salmo de hoje vem nos dizer: conduze-me no caminho para a vida, ó Senhor. Nós somos chamados a dizer, como está no Salmo: por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Todos nós precisamos ser libertos. Libertos do pecado, do egoísmo, do orgulho, do medo, do ressentimento, da vaidade, da prepotência. Tudo isso nos aprisiona ao pecado. Tudo isso é pecado. Nós precisamos nos libertar. E quem é que pode libertar? Jesus. Ele mesmo disse: se o Filho, que ele vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Sereis verdadeiramente livres. O que é que diz o Evangelho de hoje? O Evangelho vem também nesta linha da necessidade da conversão. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, duas cidades que não queriam se converter. Porque se em Tiro e Sidônia, outras cidades também pecadoras, de povo pecador, se nessas tivessem sido realizados os milagres que foram feitos em vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência. Ou seja, Deus concede os milagres, são sinais da graça de Deus, da presença de Deus. E mesmo vendo os milagres, que ainda hoje acontecem muitos, mesmo vendo os milagres, mesmo vendo as maravilhas de Deus, muitas vezes os nossos corações ainda ficam endurecidos, não é? Sem querer perdoar, né? Eu já escutei pessoas por aí dizer assim, ó, se fulano me fizer uma coisa assim ruim, eu mato ela na unha. Não sei se vocês já escutaram isso, essa expressão, de querer matar outra pessoa na unha. Olha que coisa, né? Que coisa ruim, que orgulho, que prepotência. Não. Jesus ensinou diferente. Se alguém te ofende, faça o bem a essa pessoa. É isso que Jesus ensinou. Assim, no Evangelho, Jesus mostra que os milagres que ele fez e que continua a fazer cada dia na nossa vida
é para que a gente perceba que Ele está agindo no meio de nós e que nós precisamos nos converter, pedir perdão a Ele das nossas faltas e caminharmos com Ele, anunciando o seu reino por todos os lugares. Esse é o desejo de Deus. Que Maria, a mãe de Jesus, Nossa Senhora Aparecida, interceda por cada um de nós e nos dê sempre a graça de, através da sua intercessão, a gente chegar até Jesus, né? E um dia vivermos com Ele para sempre na glória eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.